Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Eu sou a professora Valquíria Paiva. Seja aqui bem-vindo ao meu canal Química na Cuca. E eu sou sua professora de Química. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, nós continuaremos com o tema compostos inorgânicos e eu vou detalhar um pouquinho mais sobre as reações de neutralização. Eu dei a introdução desse tema no vídeo passado, se você ainda não viu, vou deixar o card passando aqui em cima. E eu te convido também a deixar o seu like e se inscrever no meu canal. Vamos lá? Pessoal, falemos sobre reações de neutralização entre ácidos e bases. Então, nós estamos aqui com uma série de vídeos, né? Neste aqui eu quero falar com vocês a respeito de reação de salificação ou reação de neutralização entre ácidos e bases. Já falei nos vídeos anteriores sobre ácidos e bases diarrênios, vou falar rapidinho novamente, mas eu dei mais detalhes, já falei sobre a diferença, por que aqui eu estou optando por falar apenas de bases diarrênios, ácidos e bases diarrênios, e não falo sobre as teorias de Bronsted-Lowry e de Lewis. Então, eu vou deixar o card e você assiste depois, tá bom? Então, vamos lá. Ácidos e bases diarrênios. Para arrênios, ácido é todo composto que em solução aquosa se ioniza, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio. Então, aqui nós temos o exemplo da HCl se ionizando em H+, e Cl-. E base é todo composto que, por dissociação iônica, libera como íon negativo apenas a hidroxila, que é o OH-. Então, o NaOH vai reagir com a água e vai se dissociar ionicamente, transformando-se em Na+ e OH-. O que é a reação de neutralização? Como eu já falei na aula passada, quando nós temos um ácido em água, ele vai liberar o cátion H+ e um ânion. Quando nós temos uma base em água, ela vai liberar o cátion dela e o ânion OH-. Então, se nós misturarmos um ácido e uma base, esse íon H+ junto com este íon OH- vão se unir. H+ e OH- vai se transformar em quem? Na água, H2O. Então, esses íons vão produzir a água, que é uma reação chamada de neutralização. O cátion da base e o ânion do ácido também vão se unir e vão formar um sal, que é um processo chamado salificação. Então, aqui eu demonstrei o ácido com a base, vai formar sal e água. Nós temos reações de neutralização total e reação de neutralização parcial. Qual é a neutralização total? É quando todos os H+ dos ácidos vão reagir com todos os OH- da base. Então, o sal que vai se formar se chama sal normal ou sal neutro. Então, aqui nós temos, por exemplo, né, o NaOH, primeira reação, reagindo com HCl, que é o ácido. Veja aqui que a união do OH com o H deu a água. E a união do Na+ com Cl- deu o sal normal, cloreto de sódio, NaCl. Aqui nessa segunda reação, nós temos 3 mols de NaOH, então veja que aqui foi desenhado NaOH 3 vezes, com 1 mol de H3PO4. Então, isso aqui é uma molécula só, né? Com 3 hidrogênios. Então, cada OH da base vai reagir com o H+ do ácido e vai formar 3 moléculas de água. E o restante, o que sobrou, né, da reação aqui, que é os cátions Na+ que vieram da base e os PO4- que vieram do ácido, vão se unir e formar o sal Na3PO4. E essa terceira reação
onde nós temos 1 mol de CaOH2 reagindo com 2 mols, aqui nós temos a repetição 2 vezes da substância de HNO3. Vamos ter, então, a formação de 2 moléculas de água, que é o OH ligado com H, né? E o restante, o cátion com os ânions, vai formar CaNO3, 2. Então, veja que sobrou 2 NO3- e 1 Ca2+. Então, vai formar CaNO3, 2, porque tem 2 íons nesse caso, tá? Então, o que nós observamos aqui? Nessas reações, o NaCl, o Na3PO4 e o CaNO3, 2 são exemplos de sais normais ou sais neutros. Nessas reações, você tem que observar aqui, que foi identificado até de azul, né? Que o que ocorre é a união do H+ do ácido com o OH- da base. Acontece também a neutralização parcial. Quando isso acontece? Quando o total de H+ do ácido é diferente do total de OH- da base. Então, quando um ácido e uma base são misturados em quantidades diferentes daquelas que seriam estequiometricamente ideais, né, ou daquelas que levariam à neutralização total, vai acontecer uma neutralização parcial do ácido ou da base. Então, nessas condições, as quantidades de ácido e base já são pré-determinadas. Vamos ver, por exemplo, as neutralizações parciais dos ácidos aqui. O exemplo é a reação do ácido fosfórico com o hidróxido de sódio. 1 mol de ácido fosfórico reage com 1 mol de NaOH. Aqui foi estipulado que a reação deve ocorrer entre uma molécula do ácido para uma fórmula da base e que essa proporção deve ser respeitada. Então, cada molécula de H3PO4 vai produzir quantos H+? Vai produzir 3H+, não é? Porque não tem H3. Então, aqui tinha 3H+. Cada fórmula do NaOH vai produzir apenas um OH-, certo? Porque aqui só tem um OH-. Se eu sei que um H+ neutraliza um OH-, então a gente vai ter aqui apenas um H+ reagindo com um OH-, um H+ com um OH-, que vai formar nossa molécula de água. E o que vai sobrar? Vai sobrar ainda 2 hidrogênios sem essa reação de neutralização, junto com o ânion PO4-. E também vai sobrar um Na+. Conclusão dessa reação. Então, nós tínhamos lá como reagentes 1 mol de H3PO4 reagindo com 1 mol de NaOH. A formação aqui resultou em um sal, eu vou falar o nome dele já já, e uma molécula de água. O nome desse sal é fosfato diácido de sódio ou dihidrogeno fosfato de sódio. A fórmula dele é NaH2PO4. Então, o sal formado nesse tipo de neutralização parcial do ácido é um sal ácido, também chamado de hidrogenossal. Vai ter o H, principalmente ali no meio da estrutura, tá? Outro tipo de neutralização parcial, quando o total de H+ do ácido é diferente do total de OH- da base, é a neutralização parcial da base. No exemplo aqui, ácido clorídrico e hidróxido de magnésio. Vamos lá. O ácido possui um H+, correto? E a base, nesse caso, vai possuir 2 OH-. Cada molécula de HCl vai produzir um H+, um íon H+. E cada molécula de MgOH2 vai produzir 2 íons OH-. Porém, como nós já falamos anteriormente, cada íon H+ vai neutralizar apenas um outro íon OH-.
Então, aqui vai acontecer apenas a neutralização parcial da base, vai formar uma molécula de água, vai sobrar o ânion cloreto aqui e também o cátion MgOH+, que se unirão formando este sal. Então, o que vai acontecer nessa reação de neutralização parcial? 1 mol de HCl reage com 1 mol de hidróxido de magnésio, formando este sal, que eu já vou falar o nome dele, e uma molécula de água. Como chama esse sal? Sal cloreto monobásico de magnésio. Esse mono está entre parênteses porque ele é opcional. Ou monohidroxicloreto de magnésio, MgOHCl. Então, o sal, quando é formado nesse tipo de neutralização parcial da base, ele é classificado como sal básico ou hidroxissal. Lembrando que nós estamos nessa série de vídeos e o próximo vídeo é justamente sobre compostos inorgânicos, nós vamos falar sobre sais. Então, eu te convido a permanecer assistindo o próximo vídeo, tá bom? Obrigada pela sua atenção, inscreva-se no meu canal, deixe seu like, fique com Deus e não perca as próximas aulas. Tchau!